Os destaques desta edição. Codan faz hoje primeira reunião do ano. Na pauta, investimento de 782 milhões que deverão gerar mais de 1.000 empregos. Casos de dengue no Amazonas têm aumento de 262% no primeiro mês do ano. Colégio Militar de Manaus deve passar a aceitar matrícula de alunos com deficiência, determina a Justiça Federal. Meteorologia prevê chuvas no carnaval aqui em Manaus. Lula será interrogado hoje pela primeira vez depois de ter deixado a prisão. Justiça manda a Petrobras suspender demissões no Paraná e a greve dos petroleiros pode terminar nas próximas horas. ONU pede punição de autores de ataque à igreja que matou 24 pessoas em Burkina Faso. China confirma mais de 2.000 mortes pelo coronavírus. Cidade vive horas de calmaria sem ocorrência de mortes por violência. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. A probabilidade de chover 10 milímetros é de 80%, prevê o Climatempo. A temperatura que é de 25 graus terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 80%. Os ventos estão calmos com 8 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro. Chegamos aos 50 dias do ano. Faltam 316 para terminar 2020. Dia de São Conrado de Placença. Também o dia do esportista. O Rio Negro havia subido ontem mais 1 centímetro e seu nível em relação ao mar era de 24 metros e 61 centímetros. Já encheu 6 metros e 55 centímetros. O aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto, informa o Infraero. Também normais operações de pousos e decolagens no Militar de Ponta Pelada. Os fatos marcantes da história. 1649. Ocorre a segunda Batalha de Guararapes, acabando efetivamente com os esforços da colonização holandesa no Brasil. 1878 é patenteado o fonógrafo por Thomas Edison. 1974, criação do Parque Nacional da Amazônia. 1976 acontecia um terremoto na Guatemala e matava 22.000 pessoas. 1999, o Vaticano pedia a libertação de Augusto Pinochet, detido em Londres. Em 2003, o marroquino Mounir Al-Motassadegh é condenado a 15 anos de prisão pelos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. O período carnavalesco pode ser marcado por chuvas em algumas áreas da capital, segundo o meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Olívio Bahia. A previsão da temperatura para o período entre a sexta-feira de carnaval, dia 21, e a terça-feira gorda de carnaval, dia 25, pode variar entre 24 graus e 25 graus centígrados, a mínima, e 30 a 31 graus Celsius na máxima. Até a terça-feira gorda de carnaval, o tempo deve permanecer fechado, com chances de chuvas mais volumosas. De acordo com o técnico do INMET, as previsões climáticas são consideradas normais, previstas para esta época do ano, podendo ocorrer chuvas no período da tarde ou da noite. Pelegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar Jardina, bom dia Eduardo Silva e bom dia você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pelegrini, calmaria no IML. Calmaria, Paulo, calmaria total, depois de um final de semana classificado como o final de semana mais tranquilo do ano, uma segunda-feira também muito tranquila e a noite e madrugada, né, que antecede essa quarta-feira também das mais tranquilas, Paulo. Pelegrini, mas os exames de praxe foram mais de 40. Sim, Paulo, os exames que são praxe no Instituto Médico Legal, os exames de construção carnal, exames de corpo de delito, esses aí não param. E são muitos durante todo o dia e mais de 40, como você bem colocou, foram realizados aí nas últimas 24 horas. Pelegrini, o grupamento de manejo de artefatos explosivos Marte da Polícia Militar foi acionado ontem à tarde para desativar um explosivo encontrado em uma casa na rua Monte Moriá, conjunto Galileia 2, no Monte das Oliveiras, depois da prisão de um homem de 22 anos, Pelegrini, o Anderson Yamagata. E ele também, na casa dele, foi encontrado, além desses explosivos, muita droga, não é, Pelegrini?
Muita droga, Paulo. O caso foi registrado no 6º DIP, que fica na Avenida Noel Notas, Paulo, e a polícia agiu e agiu muito bem. Mais uma vez, o grupamento antibomba, o grupamento Marte da Polícia Militar agiu e agiu muito bem dessa vez, Paulo, tirando de circulação aí esse artefato que representava perigo à sociedade, sem dúvida nenhuma, e além do que prendeu também o traficante de droga, apreendeu droga. Foi realmente uma grande ação aí da Secretaria de Segurança. Pois é, o Anderson Yamagata, a polícia foi até a casa dele e encontrou um colete balístico, supostamente 4 explosivos, aparentemente dinamites. E ninguém sabe, Pelegrini, foram detonados. O que aconteceu? Tem alguma informação? A polícia sempre que encontra esses artefatos, Paulo, são detonados sim, né? Logo detonados para que não haja perigo à sociedade, até mesmo aos profissionais do grupamento Marte, né? Sempre se encontra explosivos, eles são detonados. No caso da dinamite, se não tivesse ali com aquelas bananas, né? Aí quando é assim, são apreendidas. O Yamagata estava em posse de mais de 1 quilo de drogas, entre cocaína e oxi. Era muita droga. É uma grande quantidade, né, Paulo? Cocaína, né? O pessoal gosta de cheirar, esfolar o nariz nesse negócio de cocaína, também tem o óxido aí que eles usam dando aquelas cachimbadas. É um negócio que não é fácil, não. E mais de 1 quilo de droga é considerado, sim, Paulo, uma quantidade, né, bem significativa. Pelegrini, e os prontos-socorros, muita movimentação nessa madrugada? Até que não, Paulo Guerra, nós já estivemos em 2, né? Tá faltando dar uma chegada no pronto-socorro 28 de agosto, pronto-socorro João Lúcio, movimentação que não fugiu aqueles números que nós já estamos acostumados a encontrar todas as madrugadas, todas as manhãs. Já no pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação também foi tranquila, podemos dizer assim, Paulo, mas tivemos aqui uma pessoa ferida por faca e outras 2 por agressão física. Paulo, é crescente o número de pessoas que dão entrada nos pronto-socorros, depois vão para o Instituto Médico Legal fazer exames de corpo de delito devido à agressão física. Pelegrini, quem está acompanhando você é o Adelson, no Hotel 5 Irmãos, lá em Anuri. Deixa eu ver quem mais aqui. É o G. Nunes, tá mandando um abraço. O Agmar Nunes está mandando um abraço para você, diz que é seu fã. Deixa eu ver quem mais. A Lúcia Barroso e a professora Saboia. A Lúcia está em Manaus e a professora lá em Manacapuru, Pelegrini. Pois é, um abraço para toda essa turma daqui de Manaus. Paulo, muito obrigado pela audiência, né? No nosso noticioso. Muito obrigado a você do interior do estado, aí de Beruri, de Anuri, de Manacapuru, né, Paulo? Muito bacana a gente saber que a nossa audiência é muito grande no interior do estado. Vem aí, Paulo, falar do interior, você está convidado, estou com um convite aqui em mãos para você, para uma festa, a festa da Malva, lá no Paratari, né? Numa comunidade lá em Manacapuru. Vai ser uma festa muito boa, se não me engano, no dia 13 de março, vai ser uma festa muito boa, Paulo, e você, já estou aqui com o seu convite na mão, vai ter um camarote VIP com Paulo Guerra e dançar lá na festa do Paratari. Vai ser uma festa realmente, Pelegrini. E o tempo como é que está, Alberto Pelegrini? Como diz o Valdir Correia, né? Deixa eu botar a cara fora da janela aqui, Paulo Guerra. O tempo tá nublado, Paulo. Nublado, tá nublado já, com ameaça de chuva para qualquer momento. Logo pela madrugada, um pouquinho mais cedo, Paulo, na ocasião que nós estávamos no Instituto Médico Legal, caiu aquela garoinha, sabe? Aquele que não chega nem a ser chuvisco, mas que atrapalha bastante a visibilidade, e nesse momento está nublado ainda aqui na Avenida Cláudio Ferreira, nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. No Francisca Mendes, que é o hospital, a Diné diz que é sua fã, Pelegrini, está acompanhando e ouvindo você também. Nildo Gouveia, que está no bairro do Alvorada, e quem mais? A Iananda, que está ouvindo o Pelegrini. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo, abraçando a todas as pessoas que acordam cedo, né, para ouvir o nosso noticioso. Muito obrigado pela audiência. Pessoal que está no trabalho, está em casa, está no carro, está no ônibus do transporte especial, no alternativo. Muito obrigado, pessoal do Corpo de Bombeiro, Coronel Andrei do Corpo de Bombeiro, bem cedo, já ouvindo aqui o Jornal da Manhã. A gente agradece a audiência, Paulo, e vamos dizendo que daqui a pouco, dentro do nosso noticiário policial, vamos chegar aí com as notícias de polícia. Paulo Guerra.
Moradores do ramal da Embrapa, localizado no quilômetro 10 da M10 a Manaus e Itacoatiara, estão pedindo providências à concessionária de energia elétrica para que resolva a questão do fornecimento de energia elétrica para aquele ramal que já é recorrente. Segundo eles, há 10 dias que o fornecimento de energia vem oscilando, indo e vindo constantemente, ocasionando diversos prejuízos aos moradores. Primeiro porque não conseguem armazenar nada nos refrigeradores, depois porque não conseguem dormir à noite porque não conseguem ligar seus ventiladores. Ainda segundo ele, só de ontem para hoje, houve 6 oscilações, ou seja, 6 vezes em que a energia foi e voltou. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, Sinetran, no período de 1º a 18 de fevereiro, 11.700 estudantes realizaram o cadastro para meia passagem e 112.200 fizeram recadastramento, totalizando 123.900 pessoas. A previsão é que de 200 mil pessoas realizem o cadastro e recadastro estudantil. O cadastro e recadastro estudantil deve ser realizado por meio do site estudantes.manaus.am.gov.br ou sinetran.com.br. Por outra parte, os vereadores da Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade da Câmara Municipal de Manaus estarão nesta quarta-feira às 8 horas da manhã na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado para apurar denúncias sobre a demora no atendimento, inexistência de banheiros para uso dos usuários, ambientes sem refrigeração, entre outras reclamações. O Balé Folclórico do Amazonas, corpo artístico da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, inicia as apresentações de 2020 com Dança do Sol, nesta quarta-feira às 20 horas no Teatro Amazonas, com entrada gratuita. Um espetáculo que é baseado em uma pesquisa do escritor e professor amazonense Mário Ipiranga Monteiro sobre os índios Arara, terá um momento de homenagem ao bailarino e coreógrafo Flávio Soares, que faleceu no início deste ano. Um ouvinte aqui, através do aplicativo Mano, o Tiago, está fazendo uma indagação, que a travessia da Balsa da Ceasa, ele quer saber como o nível do rio se ainda está baixando, porque era para subir até o meio de junho e voltou a baixar. Não. O Jornal da Manhã começa aqui todos os dias informando sobre a subida e descida das águas. O Rio Negro subiu, vou repetir, 1 centímetro ontem. Subiu, voltou a subir. 1 centímetro. Dada a informação para o ouvinte. Foi apresentada na terça-feira, durante a CPI mista das fake news no Senado, uma pesquisa realizada em setembro de 2019, dizendo que 67% da população brasileira acredita em alguma informação falsa sobre a eficácia das vacinas. Fake news são o principal motivo que leva os brasileiros a evitar a vacinação. Segundo o levantamento, mais de 21 milhões de pessoas, 13% da população maior de 16 anos, haviam deixado de se vacinar ou de vacinar seus dependentes. Para combater a queda da cobertura vacinal em Manaus, o vereador Elias Emanuel do PSDB apresentou um projeto de lei que obrigue escolas públicas e particulares da capital a exigirem dos pais ou responsáveis no ato da matrícula escolar a apresentação da carteira de vacinação dos alunos devidamente atualizada. Segundo o parlamentar, se trata de saúde pública. Paulo, os números apresentados pela Secretaria de Saúde do município de Manaus no ano passado são preocupantes. A queda na cobertura é algo alarmante. Por exemplo, na pentavalente, só 82% das crianças foram vacinadas. No rotavírus, 84%. Na meningocócica, 92%. Na febre amarela, 73%. E na tríplice viral, 89,39%. Todas essenciais para crianças com idades até 12 meses. A única vacina para crianças que atingiu a meta, ou seja, ficou acima dos 95%, foi a BCG. O que a gente quer é conscientizar os pais que a vacina é importante, é uma questão de saúde e de respeito na primeira infância. E uma exigência que está contida, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre os boatos mais utilizados estão a afirmação de que vacinas causariam autismo, conteriam grandes quantidades de mercúrio, teriam menos eficiência do que produtos naturais. O que para a presidente da Sociedade Amazonense de Pediatria Médica, Helena Marta Amaral, é algo que preocupa e deixa a comunidade em alerta. A vacina, pelo contrário, ela não propicia nenhuma doença, ela previne doenças. Muitas doenças graves que podem levar a criança a ficar com deficiência ou suas complicações podem levar muitas vezes à morte.
E o mais grave é assim, que a criança que pega uma doença dessas, que antigamente estava radicada no Brasil, ela começa a transmitir para a comunidade. Um exemplo desse agora, bem recente, que está acontecendo em Roraima e Amazonas, é as nossas migrações, né? Os países próximos aqui da nossa região não valorizam, né? Não tem a saúde pública, a atenção básica fortalecida, né? Então, a vacinação lá não é tão forte, tão boa quanto é aqui do SUS, o Sistema Único de Saúde. O projeto do vereador Elias Emanuel prevê que, caso o aluno não esteja em dia com as vacinas, os pais serão notificados no ato da matrícula e deverão providenciar a atualização no período de 15 dias úteis e a escola pode acionar o Conselho Tutelar caso a família se recuse. 6h07 em Manaus. O Carnaboi, realizado pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, está de volta ao calendário oficial de eventos e promete fazer história no próximo dia 24, segunda-feira gorda de carnaval. O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destacou que em sua 20ª edição a festa trará 10 horas de programação com 35 artistas se revezando em um palco diferenciado em formato 360 graus, permitindo uma interação maior dos artistas com o público. Em 2020, o evento volta a ser realizado no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, Sambódromo, com início às 18 horas e entrada gratuita. Esse carnaboi vai ser um carnaboi especial, diferente, um carnaboi que é justamente o carnaval que é a nossa cara, com o nosso ritmo. Vai ser o maior número de artistas já reunidos em uma edição de carnaboi, em um palco 360 graus, bem ali na ferradura do Sambódromo, uma expectativa de público expressiva para que a gente possa realmente mostrar para o mundo um pouco da nossa cultura, essa cultura que a partir dessa data do carnaboi a gente lança então toda a programação prevista para o grande Festival Folclórico de Parintins que acontece em junho de 2020. Ele ressalta que toda a estrutura do governo do estado está envolvida na organização do evento. É uma operação muito grande, uma vez que a gente tem uma expectativa de público muito grande durante o carnaval, até a programação do carnaboi. Com isso, todo o aparato do estado está envolvido, né? A saúde, a segurança, principalmente para que a gente possa fazer tudo, com que tudo transcorra com tranquilidade. Os nossos colegas do trânsito também, do Detran, temos a transmissão pela TV Encontro das Águas, então realmente a Sejusc também fazendo um trabalho voltado à acessibilidade, às pessoas que precisam daquela atenção, daquela da secretaria. Oi, Marco Polo destaca que outra novidade dessa edição é o aplicativo Bombômetro, desenvolvido por discentes do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas, para medir a animação dos brincantes e acirrar a rivalidade entre as torcidas de Caprichoso e Garantido. As pessoas vão poder então já baixar, já desde agora, o aplicativo do Bombômetro, e as pessoas que lá estiverem vão participar desse momento de interação, que é através do movimento do seu equipamento eletrônico. O aplicativo vai poder captar quem está mais animado. Então, em determinados momentos, nós vamos ver qual vai ser a torcida que vai estar mais agitada, mais animada, que vai ser do Garantido ou do Caprichoso. A festa começará com os bois bombás de Manaus, Brilhante, Garanhão e Corre Campo. Na sequência, os artistas dividirão o palco revezando o repertório de Caprichoso e de Garantido. Temos informações com o repórter J. Rai. Paulo Guerra, a Câmara de Vereadores de Iranduba abriu ontem os trabalhos legislativos de 2020 com a leitura da mensagem do chefe do Poder Executivo. Em seu discurso na tribuna da Câmara, o prefeito Francisco Gomes pediu a união dos vereadores para que o ajudem a obter bons resultados para a população neste último ano de mandato. Francisco Gomes disse que durante os 3 primeiros anos de sua gestão se dedicou à conclusão das obras abandonadas que ele herdou dos governos passados. Isso acabou inviabilizando novos investimentos, porque não poderíamos deixar essas obras em meio de caminho por não terem sido começadas em nossa administração. Afinal, o dinheiro é público, disse o prefeito de Iranduba durante o seu discurso e também durante a entrevista. Na mensagem escrita que foi lida pelo secretário de Educação, Hamilton Gadelha, o prefeito relatou as ações de 2019 e as projeções para 2020.
incluindo a elaboração de projetos para aquisição de 1.000 casas populares junto à Caixa Econômica Federal. O prefeito Francisco Gomes também assumiu o compromisso de melhorar a infraestrutura aqui da cidade, que está totalmente esburacada, e também do distrito de Cacau-Pirê e comunidades. E relatou que a rodovia Carlos Braga, que é de responsabilidade do governo do estado, já está em andamento e em breve já teve a garantia da CEINFRA e também do governador Wilson Lima. A rodovia será totalmente revitalizada. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h11 em Manaus. Atendendo ao pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal no Amazonas determinou que a União deixe imediatamente de negar matrículas no Colégio Militar de Manaus em razão de deficiências físicas ou intelectuais. Segundo a sentença judicial, a União também deve ofertar todos os serviços necessários para garantir acompanhamento e formação adequada desses alunos no colégio nos moldes da legislação vigente. A apuração do órgão mostrou que o Colégio Militar de Manaus se recusa a matricular alunos com deficiência, alegando não possuir instalações físicas nem pessoal adequados para atender às necessidades educacionais de pessoas com deficiência. O Ministério Público Federal também chegou a recomendar em julho de 2018 que o colégio deixasse de negar o ingresso de alunos em razão de deficiências neste ano letivo de 2019. Em resposta, o colégio informou que o projeto de adequação estaria pronto para receber alunos com deficiência apenas no ano de 2023. A Prefeitura de Manaus e a 58ª Promotoria de Direitos Humanos da Saúde Pública do Ministério Público do Estado lançam nesta quinta-feira o Sistema Integrado de Atenção ao Pé Diabético. A solenidade será realizada às 9h no auditório Gebes Medeiros, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. O pé diabético é uma das complicações do diabetes mellitus de impacto irreversível. Tais complicações podem ser físicas, mentais e sociais e correspondem às deformidades anatômicas, lesões e amputações. A hora em Manaus. 6h13. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado inaugura nesta quarta-feira às 16h o novo laboratório de micobacteriologia para diagnósticos de tuberculose. O novo laboratório amplia de 3 para 9 espaços e aumenta a possibilidade de diagnóstico. A ampliação vislumbra o aumento de disponibilidade de metodologias de exames para micobacterioses. O local funciona das 7h30 às 17h de segunda a sexta-feira e recebe demanda de todos os hospitais do estado, além da própria demanda ambulatorial e hospitalar da Fundação de Medicina Tropical. O médico e empresário Mohamed Mustafa, que responde a dezenas de processos da Operação Maus Caminhos, que investiga desvios de verbas no Sistema Único de Saúde no Amazonas, um roubo, foi absolvido em um processo sobre crime de dispensa ilegal de licitação. A decisão datada de 20 de janeiro foi publicada no Diário Oficial da Justiça Federal do Amazonas. Mustafa é apontado como líder de uma organização criminosa que desviava recursos da saúde. Atualmente está preso em regime fechado em Manaus por tempo indeterminado após uma decisão de dezembro de 2019. Em nota conjunta com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia pedem ao Congresso Nacional a rejeição do projeto de lei que permite a mineração, garimpo, hidrelétricas, agricultura e exploração de petróleo e gás natural em terras indígenas. No documento eles explicam que não há interesse do governo do presidente Jair Bolsonaro de regular com devido cuidado esse tipo de atividade na Amazônia. Os povos indígenas ficariam sujeitos às vontades de empresas e organizações privadas. O maior exemplo disso é o desmonte e militarização dos órgãos ambientais e indigenistas, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e Fundação Nacional do Índio FUNAI. O projeto também é uma ameaça aos grandes e pequenos rios da região por causa da contaminação pelo mercúrio. As áreas de várzea, onde são praticadas a agricultura que abastece os estados da Amazônia, seriam prejudicadas. O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, recebeu ontem o título de cidadão de São Gabriel da Cachoeira. Mourão cumpre agenda no Amazonas desde a segunda-feira para tratar de questões relativas à criação do Conselho da Amazônia. A entrega da honraria aconteceu na 2ª Brigada de Infantaria de Selva. Segundo o evento, durante o evento, o vice-presidente destacou os objetivos do Conselho, que deverá desenvolver um trabalho conjunto junto ao governo federal e atender as regiões. O governador Wilson Lima esteve presente à solenidade e logo depois entregou
cheques simbólicos no valor total de R$395.362,57 a 2 associações de São Gabriel da Cachoeira. A entrega foi realizada por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, e beneficiará cerca de 1.800 pessoas. Em janeiro de 2020 foram notificados 1.753 casos de dengue aqui no Amazonas. No ano passado, no mesmo período, foram 483. O aumento foi de 262,9% entre um ano e outro, de acordo com os dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Já a Zika teve 7 casos notificados em janeiro de 2020 e 6 casos em 2019. A chikungunya teve 16 casos notificados no primeiro mês deste ano, contra 20 notificações em janeiro do ano passado. De acordo com o último boletim epidemiológico da FVS sobre as arboviroses transmitidas por Aedes aegypti, 7.206 casos de dengue foram notificados em 2019 no estado, contra 4.767 no ano de 2018. Os municípios que apresentam o maior número de casos de dengue em 2020 são São Gabriel da Cachoeira com 395, Guajará 275 casos, Humaitá com 266 casos, Benjamin Constant com 179, Carauari com 176 casos e Eirunepé com 119. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas reúne-se nesta quarta-feira pela primeira vez neste ano para deliberar sobre uma pauta que relaciona 37 projetos industriais estimados em 782 milhões, com geração de 1.005 vagas no mercado de trabalho no período de até 3 anos. A 284ª reunião do Conselho acontecerá às 10 horas no auditório da Federação das Indústrias do Amazonas. Os destaques na pauta são os projetos da Tectoy para a fabricação de telefone celular combinado ou não com outras tecnologias. O investimento é de 107 milhões de reais. A Magnum da Amazônia planeja 57 milhões para produzir relógios aqui em Manaus. Com 31 milhões, a Boldtec do Brasil quer fabricar componentes. A pauta completa da Codan está disponível no site sedect.am.gov.br. Dos 37 projetos, 28 são de bens finais e 9 para a produção de componentes. Polícia. Peregrino, muitas reclamações aqui pela alta velocidade imprimida pelos ônibus, o micro-ônibus que trafegam lá pela grande circular, Peregrino. Pois é, Paulo Guerra, né? A situação é realmente muito complicada, né? Tem alguns motoristas que exageram no pé, mas graças a Deus, Paulo, nunca mais nós tivemos um acidente envolvendo o amarelinho, essa é a grande verdade. Lá na cooperativa, onde a gente sempre está por lá, Paulo Guerra, e conversa com os cooperados, há sempre curso de reciclagem lá com o pessoal lá do Batata, lá na Cidade de Deus, há sempre o curso de reciclagem, e a gente pede aí, né, Paulo, que em meio à categoria, se tiver um ou dois, ou exagerando na velocidade, a gente pede que diminua aí a situação da velocidade em relação a esses ônibus, que estão aí todos ligados conosco nesse momento. Abraço a todos os motoristas, moçada. Devagar, vamos na boa, que todo mundo vai chegar em paz. Peregrinos, moradores da Praça do Mestre Chico estão reclamando aqui ao Jornal da Manhã que a Praça do Mestre Chico está passando por reformas e os moradores não estão respeitando o que está sendo realizado, passando com os carros em cima da grama, Peregrine, e eles pedem providências. Falta de educação, né, Paulo? Realmente a situação é muito complicada em relação a esse pessoal que mora nossos amigos, nossos ouvintes que moram ali, naquela situação. Tem uma meia dúzia aqui, né, que não conseguiu se adequar ainda a uma moradia digna, a um local onde tem aquele jardim, onde tem uma pracinha. Pessoal que veio do Bodó, alguns deles saíram do Bodó, outros do Bodó continua dentro deles. Essa que é a grande realidade. A gente pede aí esse pessoal que tem um pouquinho mais de educação, a praça está sendo revitalizada e ainda assim o pessoal passa com o carro em cima da grama. O benefício é para eles mesmos, né? Então, por alguns moradores aí, uma meia dúzia só faz prejudicar todos os moradores do local. Pois é, com relação aos amarelinhos que falamos ainda há pouco, o ouvinte aqui fala aqui, Peregrine, que o que acontece é que eles disputam os passageiros, por isso de vez em quando estão ali correndo em demasia. Mas vamos em frente. Vamos em frente, Paulo Guerra, vamos em frente, né? E mais uma vez aí pedindo, né, que os motoristas do transporte alternativo, né, consigam se adequar aí ao trânsito, às leis de trânsito na área da Zona Leste de Manaus. Um abraço a todos eles que estão na nossa audiência nesse momento. Então vamos de polícia, Paulo? Já foi.
Então vamos lá. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã é assim. Pronto-socorro 28 de agosto. Movimentação no 28 de agosto considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Aqueles eventos de facadas, de terçabadas, de tiros, de agressões físicas foram bem tranquilas as ocorrências durante a noite e madrugada. Apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ainda assim, uma briga entre parentes lá no bairro de Cachoeirinha. Disputa por imóvel. Rapaz, uma família disputando os imóveis dos pais que ainda nem morreram. Tá uma querendo uma casa, outra tá querendo outra, o outro, aí a mãe é obrigada a vender a casa, o outro não quer vender. Rapaz, pensa numa confusão. É dizer para esses filhos que dinheiro que vem assim dos pais que ainda não morreram, acaba gastando com remédio ou com alguma desgraça. Todo cuidado é pouco a quem está de olho no dinheiro ou nas casas de papai e de mamãe. O resultado é sempre gasto o dinheiro com desgraça. Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade. O homem deu entrada à vítima de agressão física, ele apanhou a pauladas. Uma ripa e um pedaço de ripão foram usados para agredir esse homem. As primeiras informações dão conta de que havia uma rixa entre um rapaz de 19 anos conhecido como Pedro e um outro de 25 conhecido como Augusto. Os dois começaram a brigar, começaram a discutir logo de primeira. Depois houve a discussão foi se acalorando e daí cada um pegou um pedaço de pau e um conseguiu acertar o outro. Foram dois, Os dois acabaram ficando feridos e deram entrada no pronto-socorro João Lúcio, cada um levando pontos espalhados pelo corpo. Acidente de trânsito, queda de moto. Uma pessoa ficou gravemente ferida após colidir sua moto com o ônibus. Foi um milagre. Ele nasceu de novo. Por muito pouco, ele não era esmagado pelas rodas de um ônibus. Ele teve apenas, a moto foi esmagada. Ele ficou debaixo do ônibus, porém, não quebrou sequer o osso. Foram apenas escoriações. Foi levado ao pronto-socorro pela uma equipe do SAMU e ao chegar no pronto-socorro foi examinado, foi atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem fizeram de tudo para salvar a vida dele e conseguiram salvar. Mais uma vez, quem vai ao pronto-socorro João Lúcio, na equipe do Dr. Silvio Romano, é muito bem atendido. Pronto, socorro, Platão Araújo. O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Por um motivo desconhecido. Por um assassino, por um homem que estava tentando assassinar. Ainda não identificado. O homem levou uma violenta facada na barriga. As informações dão conta a Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que lhe dava entrada no pronto-socorro Platão Araújo à noite de ontem, com as vísceras expostas. A bobozada ficou para fora. Ele deu entrada entre a vida e a morte. Ele não sabia dizer quem o esfaqueou e nem por que o esfaqueou. Assim ele foi levado e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte. A situação dele, o estado de saúde dele era terrível. Ele já estava no bico do urubu, mas graças às ações dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, foi uma correria. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem se mobilizaram para salvar a vida desse homem que continua internado. Ele ainda corre risco de morte. Ele ainda pode partir dessa para pior, devido à gravidade do ferimento. Entretanto, já melhorou e muito o estado dele, da forma que ele entrou, para que está nesse momento, ele já está, mais para cá do que para lá. Triângulo amoroso!
Mais uma vez, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um triângulo amoroso por pouco não acaba em tragédia. É que um homem de 69 anos de idade deixou que uma intrusa do amor chegasse, interrompesse, atrapalhasse o seu casamento. Animado com uma intrusa de aproximadamente 22 anos, bonita, loira, alta, branca, barriga sarada, cabelos compridos, um olhar sedutor. Esse homem se deixou levar por essa intrusa do amor que se meteu em seu casamento. Ele começou a namorar essa jovem, a mulher dele descobriu e por pouco ela não acertava, ela pegou uma faca e tentava matar o seu próprio marido, uma mulher de 59 anos de idade. O senhor de 69 anos de idade achava graça da briga das duas e também da faca que estava vindo no seu rumo. Um homem de 69 com uma mulher de 22. Rapaz, aquela loira faz qualquer um tremer. Aí a mulher alma dizia: por que tu tá se metendo com essa pilantra, essa vagabunda? E tu, sua velha, tu não acha que tu vai ter chance comigo? É por isso que ele me quer. Sou novinha. Tem muito homem que se deixa levar pelas intrusas do amor. É muito triste um homem que, larga seu casamento para se envolver com uma mulher nova. Negócio de amante é complicado. É por isso que eu não tenho. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiu agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Só que não! Ninguém morreu na faca! Ninguém morreu na bala! Ninguém morreu por violência! Graças ao grande trabalho da polícia, Coronel Norte com toda a sua equipe fez com que o final de semana fosse o final de semana mais tranquilo do ano. Na segunda-feira também, toda a equipe do Coronel Norte, a Polícia Militar esteve nas ruas e também nenhum homicídio. E de ontem para hoje também, a Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas. Mais uma vez, Coronel Norte também acompanhando as operações. Mais uma vez, a pedra está vazia. A pedra está criando teia de aranha. Ninguém morreu por violência, graças ao trabalho da polícia nos últimos dias na cidade. O Instituto Médico Legal realizou até o presente momento 47 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra foi preso. Prenderam Jesus. E Jesus fez exame de corpo de delito. Ele é ladrão. 40 boletins de ocorrência já tem contra ele. Dentre eles, 13 são somente lá aliás, 40 boletins de ocorrência, dentre eles mais de 20 foram lá no 13º DIP. Os crimes dele, Paulo, são principalmente roubo à igreja. Ele gosta de roubar a igreja, entrar e assaltar e roubar as igrejas. Não tem bandeira para ele não, qualquer uma, é católica, é de crente, ele entra e rouba. Madison Pereira de Jesus, para depois dizer que eu estou blasfemando, Madison Pereira de Jesus é o bandido que passou também pelo IML e fez exame de corpo de delito. Mais de 40 boletins de ocorrências feitas contra Jesus, contra Madison Pereira de Jesus. Agora ele está de novo atrás das grades. Esportes. Placar dos jogos de ontem, Libertadores da América. Medellín 1, Tucumã 0. Copa Sul-Americana. Aragua 1, Coquimbo Unido 0. União La Calera 0, Fluminense 0. Fluminense eliminado. Alcas 2, Vélez Sarsfield 1. Melgar 0, Nacional de Potosí 2. Copa do Brasil. Vitória do Espírito Santo 1, Figueirense 0. Campeonato Amazonense. Iranduba 0, Fast 2. Liga dos Campeões da Europa. Atlético de Madrid 1, Liverpool 0. Borussia Dortmund 2, PSG 1. Os jogos de hoje. Às 19h15, Copa Libertadores da América tem Cerro Porteño e Barcelona do Equador. Às 21h30 jogam Tolima e Internacional. Na Sul-Americana, às 19h15, tem Huracan e Atlético. No mesmo horário esportivo
Esportivo Luquenho e Mineiros de Guaiana. Às 21h30 em Oriente Petroleiro e o Vasco da Gama. Às 19h15 pela Copa do Brasil jogam Paysandu e CRB. Boa Vista e Chapecoense. CSA e Bahia. 21h30 tem Náutico e Botafogo. E ainda Oeste e Ceará. Após conquistar a Supercopa do Brasil, o Flamengo vai em busca de mais um título na temporada. Nesta quarta-feira, os rubro-negros enfrentam o Independiente del Valle do Equador no confronto de ida da Recopa Sul-Americana. O Flamengo, portanto, inicia a disputa pela Recopa e não da Supercopa, como eu falei ainda há pouco. Últimas notícias. Em mais um dia de oscilações no câmbio, o dólar subiu novamente e voltou a fechar no maior valor nominal desde a criação do real. Nesta terça-feira, o dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$4,358, com alta de 29 centavos ou 0,66%. No mercado de ações, o dia também caracterizou-se pela turbulência. O índice Bovespa da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou esta terça-feira aos 114.977 pontos, com recuo de 0,29%. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, com investidores monitorando sinais de desaceleração do coronavírus na China e a lenta retomada das operações de fábricas locais. Os mercados chineses, no entanto, ficaram no vermelho. O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,89% em Tóquio hoje, enquanto o Hang Seng avançou 0,46% em Hong Kong. O sul-coreano Kospi teve alta marginal de 0,07% em Seul e o TAIEX se valorizou 0,94% em Taiwan. Na China continental, as bolsas encerraram o pregão em baixa. O Xangai Composto recuou 0,32% e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,55%. Na Oceania, a Bolsa da Austrália terminou o dia hoje em patamar recorde, apesar de empresas locais terem emitido alertas de desempenho financeiro motivados pelo coronavírus. O Standard & Poor's SX avançou 0,43% em Sydney para o nível inédito de 7.144,60 pontos. Empresas, bancos e corretoras de valores têm até o dia 28 deste mês para enviar aos contribuintes os informes dos rendimentos referentes ao ano de 2019. Os informes são necessários para preencher a declaração de imposto de renda de 2020. Os dados servem para a Receita Federal cruzar informações, saber quanto você pagou de imposto ao longo do ano e verificar se houve sonegação ou não. Aeroporto de Viracopos inicia 2020 com recorde de passageiros em voos internacionais, diz pesquisa. Terminal em Campinas registrou 104,7 mil passageiros em viagens internacionais no mês de janeiro. À espera de relicitação, a estrutura alcança 19ª alta consecutiva em fluxo geral. Mega Sena. O concurso 2235 pode pagar um prêmio de 170 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre nesta quarta-feira. Anvisa aprova regras para a liberação de terapias genéticas no Brasil. Tratamentos e medidas preventivas com modificação do DNA podem ajudar a tratar doenças como o câncer. Governo nomeia coronel do Exército para a presidência do Inmetro. Marcos Aleno Guerson Júnior estava em órgão do Ministério da Saúde e já atuou na Força de Paz no Haiti. Coronel substitui Ângela Furtado, que ocupava o cargo desde 2019. Câmara conclui a aprovação da medida provisória do crédito rural e texto segue agora para o Senado. Proposta cria fundo para dar garantia e facilitar a tomada de empréstimos por produtores rurais. Editada por Bolsonaro em outubro, a medida provisória vale até o dia 10 de março. O governo federal anunciou há mais de um mês a contratação emergencial de 8 mil militares da reserva e servidores aposentados para agilizar a análise dos pedidos de benefícios que estão travados no Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS. Porém, até o momento as medidas não saíram do papel. No final de janeiro, os benefícios pendentes de análise já passavam de 2 milhões. Um total de 1,3 milhão de pessoas estavam esperando há mais de 45 dias prazo estabelecido por lei para a concessão do benefício. Pela primeira vez em 72 anos, mulher será empossada presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Posse da ministra Cristina Peduzzi na presidência do tribunal está marcada para as 17 horas desta quarta-feira em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro participará da cerimônia. O presidente Jair Bolsonaro ofendeu a repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, ontem.
Com insinuações sexuais, o presidente questionou a atuação do jornalista em apurações sobre o disparo em massa de mensagens. A declaração foi feita na saída do Palácio do Alvorada e cita Hans River do Nascimento, ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacons. Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, a empresa teria participado de esquema de disparo de mensagens por meio da rede social durante as eleições. Na semana passada, Hans prestou esclarecimentos à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, que apura da disseminação de conteúdo falso na internet, a CPMI das fake news. Bolsonaro dá posse a Braga Neto na Casa Civil e ao Nix Lorenzoni na Cidadania. Transmissão dos cargos dos novos ministros ocorreu no Palácio do Planalto. Nix Lorenzoni deixou a Casa Civil e assumiu a Cidadania no lugar de Osmar Terra. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirmou nesta terça-feira que o momento não é adequado para a discussão sobre o projeto do governo que trata de mineração e geração de energia em terras indígenas. O projeto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 5 e enviado à Câmara um dia depois. Pelo projeto, os indígenas poderão vetar o garimpo nas terras, mas não a instalação de usinas hidrelétricas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará hoje de uma audiência na Justiça pela primeira vez desde que deixou a prisão em novembro do ano passado. Ele será interrogado no processo em que é réu por suspeita de participação em um esquema envolvendo uma medida provisória. O petista será ouvido nesta tarde pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal, lá no Distrito Federal. O interrogatório seria na semana passada, mas foi adiado a pedido de Lula em razão de sua audiência com o Papa Francisco no Vaticano. A desembargadora Rosalie Micaele Bacila Batista do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região determinou ontem a suspensão da demissão dos trabalhadores da subsidiária da Petrobras Araucária, nitrogenados em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A decisão foi tomada diante do impasse entre as partes na audiência de conciliação. A determinação da desembargadora vale até o dia 6 de março, quando haverá uma nova tentativa de acordo. Os sindicalistas também se comprometeram a cessar o movimento grevista que está no 18º dia, motivado pelas demissões. A greve foi considerada ilegal pelo Tribunal Superior do Trabalho. O Monitor da Violência traz hoje um raio-x sobre o sistema prisional no Brasil. O levantamento mostra que a superlotação diminuiu e o percentual de presos provisórios no país é o menor dos últimos anos. Mas 31% dos detentos são aqueles que ainda aguardam julgamento. Os dados mostram ainda que o país tem 388 encarcerados a cada 100 mil habitantes. A análise traz também um balanço do número de mulheres grávidas ou com filho pequeno que deixaram a prisão nos últimos 2 anos. O Supremo Tribunal Federal deve julgar na tarde de hoje em uma decisão que questiona, ou uma ação que questiona a isenção de impostos estadual e federal sobre os agrotóxicos. A ação do PSOL questiona benefício fiscal que pode custar cerca de 10 bilhões por ano para a União, segundo o estudo. Produtores alegam que fim da desoneração pode aumentar os custos em 12 bilhões anualmente. Um navio fantasma apareceu na costa do condado de Cork, na Irlanda, levado pelo mau tempo que atingiu a Europa em decorrência da tempestade Dennis. O barco abandonado pela tripulação foi encontrado em meio às rochas de uma vila de pescadores em Ballycotton por uma pessoa que passava pelo local. O navio parece ter ficado à deriva por mais de um ano, percorrendo milhares de quilômetros no Oceano Atlântico desde que foi abandonado no sudeste das Bermudas no ano de 2018. As Nações Unidas querem que os autores do ataque a uma igreja de um vilarejo em Pansi, no norte de Burkina Faso, sejam levados à justiça. No domingo, pelo menos 24 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas quando homens armados invadiram um culto. Eles deixaram o local sequestrando vários fiéis. Em nota publicada pelo seu porta-voz, o secretário das Nações Unidas condenou com veemência o ataque, que considera horrendo. Antônio Guterres expressou solidariedade às famílias das vítimas. O total de mortes provocadas pelo novo coronavírus passa de 2.000 na China desde o começo da epidemia. O número foi alcançado nesta terça-feira com o mais recente balanço sobre a situação na província de Hubei, epicentro da doença. Mais de 132 mortes na região foram confirmadas nas últimas 24 horas pelas autoridades de saúde. 6h49, os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira.
O Globo, Rio de Janeiro. Corregedor Nacional de Justiça manda apurar presença de Bretas em palanque com Bolsonaro. A Folha de São Paulo estampa. A reforma da Previdência de São Paulo é aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa. O Estado de São Paulo. Líder do PSL reúne 43 assinaturas para pressionar Senado a votar prisão em segunda instância. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mulher é resgatada de apartamento na 411 Sul após filho ameaçá-la. Valor econômico. Campos minimiza queda do real e reforça que meta é de inflação. Estado de Minas. Ministério atualiza para 55 números de lote de cerveja da Baker infectadas. Recife, Jornal do Comércio. Pressão da sociedade nas redes sociais pesou na decisão da polícia pernambucana em não decretar greve. Fortaleza, Diário do Nordeste. 3 policiais são presos em Fortaleza por cercar viatura para secar pneus. Porto Alegre, 0 hora. O presidente diz que Guedes tem problemas pontuais, não pediu para sair e fica no governo. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Intenção de consumo retrai em fevereiro. Diário do Amazonas. Projeto de 72 milhões do Coran terão 1.000 vagas. A Crítica. Zona Franca, falta de insumos, coronavírus ameaça a produção industrial. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.